Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, segundo domingo do tempo da Quaresma. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versos 28b a 36. As leituras do segundo domingo da Quaresma são extraídas do livro do Gênesis, capítulo 15, Salmo 26 e Filipenses, capítulo 3. Este domingo em especial, ao apresentar-nos algumas experiências místicas com alguns dos eleitos de Deus, quer enfatizar que a partir de Jesus Cristo, toda e qualquer pessoa tem o mesmo direito. E ainda, a reflexão bíblica para este domingo nos insere em uma temática extremamente cheia da graça de Deus. Existe uma promessa desde o Antigo Testamento, a qual Deus faz com que Abraão se torne o pioneiro. Uma promessa que permite que Abraão faça uma experiência com Deus absolutamente marcante e de tal maneira que ele se torna o nosso primeiro pai na fé. Sendo assim, a partir da fé de Abraão, temos uma nova oportunidade de experimentar tal graça em todo o tempo da história. Abraão é o primeiro que acreditou nas promessas de Deus em sua vida. Em Gênesis capítulo 12, recordamos a vocação de Abraão, que ao sair de sua terra natal, de certo modo, ele deixou a sua história pessoal atrás de si para fazer parte na história da salvação de um povo escolhido e eleito por Deus. Na narrativa de hoje, em Gênesis capítulo 15, Deus concede a Abraão uma nova experiência mística do seu amor, visto que por graça de Deus, Abraão experimenta algo formidável que solidifica ainda mais a sua fé. Dados bíblicos como esses são interessantíssimos, pois vemos o quanto Deus tem o desejo de que todos façam parte de experiências místicas como esta. Uma experiência tão grandiosa que perpetuou centenas de gerações e ganhou a sua força máxima em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isto tem que ficar claro para nós, pois toda a história bíblica foi sendo construída, foi sendo moldada em vista da chegada do Messias, que é Jesus. E desse ponto de vista, vamos compreender bem que toda a mística, toda a ação misteriosa de Deus na história veterotestamentária está submetida sob o invólucro de Jesus, o Filho de Deus. Então, repare que o Evangelho de hoje destaca um momento singular na vida dos apóstolos, sobretudo Pedro, Tiago e João, que ao serem conduzidos por Jesus até o Monte Tabor, fazem uma experiência mística que é única ao lado de Jesus. Diante disso, então, é como aprendemos em toda a história bíblica que Deus não faz acepção de nenhuma pessoa. Ora, sabendo que os apóstolos são o reflexo da Igreja de Jesus em todo o tempo da história, veja por este dado que Jesus quer que toda a sua igreja, isto é, todos os filhos e filhas de Deus, façam parte de uma experiência mística como esta, a qual fez com que Pedro não quisesse sair daquele ambiente sagrado. Veja que Pedro diz assim: Mestre, é bom ficarmos aqui. Na linguagem eclesial, se diz que naquele momento Pedro experimentou a mística de um antegozo da vida eterna. Na visão de São Leão Magno, que foi um grande papa do século V, ele diz assim: naquele momento da transfiguração, encontrou-se um fundamento sólido, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração, com que também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com tal participação daquela glória que primeiro resplandeceu na cabeça, que é Cristo.
Veja que as palavras de São Leão Magno encontram ecos naquilo que São Paulo diz na segunda leitura de hoje. Somos chamados a ser cidadãos do céu. Repare bem que as palavras de São Paulo nos intuem a certa análise em que percebemos de forma concreta que ele também gozou de uma experiência singular com Jesus Cristo. Não é difícil de perceber isso, pois basta notar a maneira com que ele anuncia o Evangelho de Jesus a todas as gentes. São Paulo sempre ressalta de forma muito eloquente mensagens inspiradíssimas, com místicas de elevadíssimo grau, sobretudo no que se refere à ação de Deus na vida de cada pessoa. Por fim, veja que grande presente Deus nos concede desde já. Somos chamados a ser cidadãos do céu. Mas nunca se esqueça que a iniciativa sempre será de Deus, o qual tem o desejo que cada pessoa experimente místicas como estas apontadas na liturgia de hoje. Haja vista que uma experiência desta natureza só poderá ser realizada a partir de uma vida que mantém sua fidelidade a Deus. Digo, sigamos o bom exemplo de Abraão, Pedro, Tiago, João e Paulo, como foi refletido na liturgia de hoje. Uma boa e santa quaresma a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,